Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite. Hoje a gente vai iniciar um novo capítulo, capítulo 9, mas ainda falando sobre o continente africano. Só que agora a gente vai falar sobre as questões socioeconômicas, mais voltada para as questões socioeconômicas, não tanto para a parte histórica, tá? Só que a gente precisa entender o que aconteceu, como é que esse continente, o contexto. Por isso que o capítulo anterior ele fala muito da parte histórica, né? E a gente viu todos os processos que o continente africano ele sofreu, principalmente o povo africano, né? Para a gente entender por que a África, o continente africano, ele é dito como um dos mais pobres. Então a gente precisava entender esse contexto de que eles foram totalmente, totalmente retirados, né, do seu povo, da sua cultura, enfim. Então isso dificultou para que o continente ele desenvolvesse, né? Então a gente vai ver. E um dos principais motivos para isso acontecer, quando a gente fala uma questão econômica e social, é a exploração de recursos naturais do continente africano. Por quê? Porque aqueles países lá, que eu mostrei no vídeo anterior, eles vieram e pegaram todos os recursos do continente africano. Isso fez com que, quando os negros tiveram a oportunidade de ter um momento de paz, vamos dizer assim, o continente africano ele se sustentar por atividades de subsistência. O que é essas atividades de subsistência? Atividades de pequenos agricultores. Mas esses pequenos agricultores, muitas das vezes, não têm condições nem de se manter. Então, é muito complicado, porque são pequenos lotes de terra, pequenas agriculturas, que por isso é esse nome de subsistência. A gente já tende a entender que tem essa dificuldade de sobreviver. Por isso que é um dos países mais pobres, é um dos países que mais passam necessidades, que pessoas mais passam fome, enfim. Quando a gente vai olhar também a questão de saúde, como a gente viu, como a gente citou nos vídeos anteriores. Mas um dos principais motivos é justamente isso, a exploração de recursos do continente africano. Aí o que vai acontecer? Essa atividade de subsistência, como eu falei, e o sistema de monocultura. O que é o sistema de monocultura? É eu pegar vários lotes de terra e eu só produzir um tipo de produto. Eu pegar vários lotes de terra e fazer os cafezais, como era aqui no Brasil. No Brasil foi bom tempo o maior produtor de café, de cana-de-açúcar. Então, eu pegar vários e vários lotes e muitas empresários investir no mesmo produto. Então, muitas das vezes, esse sistema de monocultura, ele dificulta o desenvolvimento daquele país e dificulta também a sobrevivência daquelas pessoas ali, por só produzir um produto. Então, o que acontece? Se der algum erro, se a safra não for boa, se der alguma praga, eles não têm outro meio de sobreviver. Vocês conseguem entender isso? Então, esse sistema de monocultura também, onde se tem café, cana-de-açúcar, cacau, amendoim e vários outros, que está aí na página 144, vocês vão ver aí, café, cana-de-açúcar, cacau, amendoim, algodão, banana, abacaxi e o chá, como os empregos de um dos grandes como emprego de um grande número de trabalhadores que recebiam baixos salários. Então, o que acontece? Beleza, tem esses grandes cafezais, canas de açúcar para trabalhar. Mas, quando a gente vem falar de atividade de subsistência, ou a família tem um pequeno lote de terra que vai produzir ali, e às vezes aquilo que produz não consegue nem manter a família para consumo próprio, né? Não consegue nem se manter. Imagine conseguir vender aquele produto. Quando se fala também desse sistema de monocultura, é justamente baixo salário, sem condições adequadas. Então, isso tudo vai dificultar tanto a questão histórica, né, como a gente viu nos vídeos anteriores, e justamente essa questão de sobreviver. Lendo algumas coisas sobre o tempo da escravidão, eu vi uma frase que realmente é muito verdadeira, quando ele diz assim: o negro ele já começa em desvantagem. Por quê? Porque o europeu, o branco, vamos dizer assim para a gente separar bem, tira tudo do negro.
Tira tudo. Tirou a sua liberdade, tirou a sua cultura, tirou seus ideais, tirou tudo dele. E quando vem o fim da escravidão, ele não tem nada. Então ele tem liberdade, mas ele não tem nada como sobreviver. Ele não tem para onde ir, ele não tem onde morar, ele não tem como sobreviver, ele não tem como se sustentar. Então tudo isso vai dificultar, principalmente para o continente africano, tá? Então, qual é um dos principais motivos? A exploração de recursos de outras civilizações e o sistema de monocultura. E depois disso, aí a gente já vendo essa questão do sistema de monocultura, a gente já vai ver que a pecuária lá é complicado, porque o solo é pobre. Quando a gente fala de solo pobre, o solo não tem muita fertilidade, sem técnica nenhuma de industrialização, de melhoria, de qualificação daquele produto e baixa produtividade, justamente por conta disso. Todas essas questões sociais vai dificultar que seja um continente ou os países desenvolvidos que sejam países que produzam muito. Por conta disso, mão de obra é muito barata, muitas vezes não tem condições, não tem condições básicas de se viver. Então tudo isso vai influenciar também na questão econômica e na questão de produção dentro da pecuária. E na questão da agricultura, na questão da pecuária é a dificuldade natural mesmo. Eles têm muita dificuldade de recursos naturais para se manter. Então, são poucos a cultivação de bovino, de suíno, né, de frango. Então, são poucos esse trabalho que ele tem dentro da pecuária por conta disso. São questões naturais mesmo, tá? Como vocês vão ver aqui na página 145, que vem dizendo assim: as dificuldades naturais não permitem a prática da pecuária, o que justifica a pouca atividade no continente africano. Seus maiores rebanhos são compostos de ovinos e caprinos, cuja criação é realizada próximo aos lagos. Então, eles, por conta de dificuldades naturais mesmo, eles não conseguem ter muito desenvolvimento na questão da pecuária, tá bem? Aí eu coloquei aqui recursos naturais e o petróleo, que foi a cobiçado no continente africano, né, principalmente pelos países que estavam em desenvolvimento. A gente vai ver isso na página 106, que vai falar por que aqui recursos naturais. Porque o continente africano é onde mais foi encontrado jazidas de minérios, de pedras preciosas. Então isso encantou os olhos das pessoas que estavam nessa exploração dos recursos da África, não só nessa questão de pegar recursos naturais, de pegar matéria-prima, mas também por conta disso aqui. Então, esses recursos naturais de ter várias ajudas lá, e depois a questão do petróleo, fez com que fosse a maior cobiça, né, do continente africano, dessas pessoas essas outras potências que estavam nessa dominação. Vem dizendo aqui, foi justamente essa abundância de jazidas minerais que mais atraiu os colonizadores europeus, pois à medida que viram a carência que tinham cada vez mais de matéria-prima para abastecer e crescer industrialmente. Aí depois vem dizendo aqui, aí o petróleo tornou-se um objeto de cobiça no mercado livre, impotente e atraente para países pobres de matérias-primas, como China e Estados Unidos. Então, o que aconteceu? Esses países que não tinham matéria-prima chegavam lá na África e pegavam. Por quê? Porque para ele desenvolver era melhor. Ele ia no lugar onde ele ia ter matéria-prima, ele ia ter mão de obra barata, ele não ia precisar se preocupar com a manutenção dessa mão de obra ou com a manutenção desse ambiente, ele só ia lá, retirava e pronto. Tá? Então, para países que não tinham matéria-prima, chegar lá e conseguir matéria-prima de boa qualidade, mão de obra barata, para levar para o seu país e fazer com que o seu país desenvolva, principalmente industrialmente, é ótimo, é a galinha dos ovos de ouro. Então, foi justamente isso que também vai dificultar a questão socioeconômica da África, tá bem? Nesse capítulo a gente vai ver outras questões econômicas, né, principalmente questão industrial, questão de transporte, tudo isso que envolve essa situação
tanto econômico como social da África nesse capítulo. Eu precisava que vocês eu precisava fazer essa introdução para que a gente entendesse um pouquinho da situação e do contexto do continente africano nessa questão da economia, tá certo? Então, recursos naturais eles têm poucos, essa busca de outros países, né, dos países europeus, por recursos naturais também do continente africano dificultou muito para o desenvolvimento deles, e sem falar a questão histórica que a gente já falou em outros vídeos, tá bem? Tentem fazer o exercício, leiam essa primeira introdução da página 144 a 146, 147, que vocês vão entender e não tá difícil de fazer, tá bem? Até o próximo vídeo, tchau, tchau.